de 1947, um deserto isolado no Novo México. Um clarão faria Michael Bay chorar de alegria. O que caiu lá não era um avião, não era um pássaro e spoiler, definitivamente não era um balão. Junho de 1947. Prepara seu café ou energético, porque hoje a gente vai viajar mais que o Doutor Estranho no multiverso. Meu nome é Pablo Lima e você está no canal Chave do Mistério. E hoje a gente vai abrir o arquivo que o tio Sam tentou queimar, triturar e enterrar no quintal da Área 51. E ó, se você não quer ser o último a saber quando os ETs baterem a sua porta, já esmaga esse botão de inscrição. Porque aqui a gente não teoriza, aqui a gente joga real e com estilo. Bora pra Roswell. Tudo começou com Mac Brazel. O cara era um fazendeiro raiz, chapéu de palha e preocupado com suas ovelhas. Ele acorda depois do meio de uma tempestade sinistra e com um pasto cheio de lixo. Era um pedaço de metal que parecia papel alumínio, exceto que tinha um truque de mágica. Quando você amassava, você podia amassar ele todinho, fazer uma bolinha e quando soltava, puf, voltava à sua forma original. E detalhe, sem qualquer tipo de vinco ou amassado. Mano, em 1947, a gente não tinha nem plástico direito. O Mac, inocente igual o Peter Parker no primeiro filme, levou o pedaço para o xerife. O xerife olhou e falou: "Ih, cara, isso aqui tá com cara de treta." Bom, o xerife ligou para a base aérea de Roswell. E aí, meus amigos, o circo pegou fogo. O exército não mandou um estagiário, mandou o alto escalão da inteligência. E por que tanto medo de um lixo espacial? E é aqui que a história fica mais maluca do que o roteiro do Tenet. O exército chega, olha os destroços e o coronel Blanchard, guarda bem esse nome, dá ordem para o oficial de relações públicas emitir uma nota oficial. E logo a manchete sai no jornal: Força Aérea captura um disco voador no rancho de Roswell. Galera, imagina o Twitter ou o X, né, hoje em dia. Naquela época, o mundo parou. A notícia se espalhou mais rápido que fofoca em grupo de família no WhatsApp. Apenas 24 horas depois, um general lá de cima chamado Ramey disse no rádio: "Gente, foi mal, desculpa aí, o nosso porta-voz se confundiu. Era só um balão meteorológico com um refletor de radar." Sério, general? Um oficial da inteligência altamente treinado confunde tecnologia alienígena com um balão de festa junina gourmet. Essa desculpa é pior que falar que o cachorro comeu o dever de casa. O Major Jesse Marcel foi o cara que recolheu os destroços. Anos depois, já bem velhinho, ele decidiu falar toda a verdade. Sem medo de ser demitido, ele abriu o bico. Ele disse que o material não era desse mundo. Ele até tentou queimar esse material com um maçarico. E nada, tentou furar com uma furadeira e a broca quebrava. O Major Marcel era um herói de guerra. Era um cara super técnico e ele não era ufólogo de YouTube. Ele descreveu uns pedaços de metais como vigas com inscrições tipo aeroglifos. Cara, imagina a cena. O cara tentando ler o manual do disco voador e parecendo aquelas letras do Predador quando ele vai explodir o bracelete. Nessa hora, o governo já estava recolhendo tudo em caminhões lacrados. E quem viu demais? Bom, quem viu recebeu uma visitinha básica dos Homens de Pretos originais. E não, eles não eram legais igual Will Smith. Bom, agora vamos entrar numa teoria que faz todo sentido. Pensa comigo. De 1900 a 1947 a gente evoluiu, ok, beleza. Mas depois de 1947, a tecnologia deu um salto, igual o Hulk pulando do prédio. Nessa época surgiram os transistores, o laser, a fibra ótica e o circuito integrado. Tem um coronel chamado Philip Corso que escreveu o livro dizendo: "Eu ajudei a distribuir a tecnologia de Roswell para a IBM e a Motorola. Essas duas empresas. Basicamente, a gente hackeou a nave dos caras. O seu iPhone pode ter um tiquinho de DNA de Roswell ali. Beleza, mas se a gente pegou a nave dos caras, aonde esconderam os motoristas?" E é aí que o papo fica mais sinistro. Aguarda só um pouquinho que eu já falo sobre isso. Se eu te contar que uma enfermeira participou de uma autópsia de um desses seres, você acredita? Segura aí que isso é de arrepiar os pelos do braço. Beleza, a gente falou do metal. Mas e os tripulantes? Bom, o exército disse que eram bonecos de teste, de paraquedas. Galera, teste de bonecos de paraquedas tá de brincadeira, né? Uma enfermeira da base, a enfermeira Glenn Ballard, contou para um amigo que viu 3 corpos sendo levados para o hospital. Ela descreveu os caras como sendo parecidos como crianças, de cabeças grandes. Imagina o Baby Yoda, só que sem a fofura e com cara de quem não dorme há 3 milênios. Ela disse que o cheiro era insuportável, tipo enxofre ou amônia. E o mais bizarro, galera, ela sumiu. Transferida para a Inglaterra no dia seguinte, ninguém ouviu falar mais da Glenn. É o clássico: quem viu, não viu, e se viu, tá em Marte. O governo apagou o rastro dela mais rápido que a Disney apaga personagem que não vende boneco. E sabe o pior? Os corpos não ficaram em Roswell por muito tempo. Os destroços e os visitantes foram colocados num avião C-54, mandados para a base de Wright-Patterson, em Ohio, e é lá que fica o Hangar 18. Se a Área 51 é a Disneylândia dos OVNIs, o Hangar 18 é o cofre do Tio Patinhas. Dizem que lá eles mantêm os corpos
em câmeras de criogênio, tipo Capitão América no gelo, só que sem o escudo e sem muitos músculos. Tem relatos de ex-militares que dizem que a tecnologia de propulsão desses caras era baseada em gravidade. Imagine uma nave que se move sem hélice, sem turbina, sem barulho. É o sonho de qualquer um que odeia o trânsito de segunda-feira. Não, e o governo negando tudo. Não, imagine, é só um balão meteorológico muito tecnológico. Senta lá, Cláudio. E em 1994, o governo dos Estados Unidos soltou uma nota, um relatório de 1000 páginas. A explicação final, Projeto Mogul. Segundo eles, eram balões gigantes com microfones para ouvir explosões nucleares da União Soviética. Faz sentido? No papel, sim. É Guerra Fria. Todo mundo espiando todo mundo. Tipo Batman vigiando a Liga da Justiça. Mas tem um detalhe. O Projeto Mogul era secreto, mas os materiais usados eram comuns. Porque o Major Jess Marshall, que via balões diariamente, ia se confundir e dizer que aquilo era de outro mundo? E por que o fazendeiro Mac Brazel foi preso por um pedaço de papel? O Mogul explica o objeto, mas não explica o pânico, o isolamento e os corpos que as testemunhas disseram ter visto. E é o governo tentando apagar o sol com a peneira, mas a peneira tá toda furada. Se eu te disser que nem todos morreram na queda, tem uma teoria bem pesada que um dos tripulantes que sobreviveu foi chamado de EB, entidade biológica extraterrestre. Ele teria vivido alguns anos em custódia, tentando se comunicar por telepatia. Bizarro, né? Tem uns vídeos aqui no YouTube, tipo o famoso Skinny Bob, que muita gente diz ser real. E o bicho pisca, se mexe, tem uma pele cinza azulada. Se for CGI, é um dos melhores CGI feitos. Melhor que Thanos do Ultimato. A galera disse que ele era calmo e tentava explicar como que o tempo funciona diferente pra eles. Cara, imagina trocar uma ideia com ET enquanto você oferece um café pra ele. Tipo, e aí, Bob? E o Wi-Fi de lá onde vocês moram é melhor que daqui? Se isso for verdade, a gente está vivendo um capítulo do Arquivo X e não sabia. Agora, se liga no peso disso daqui. Nos anos 80 e anos 90, muita gente tava no seu leito de morte, imagine. Em 1947, tinha pessoas que já tinham uma certa idade. Aí eles estavam querendo limpar a consciência. Aí vem o coronel Philip Corso, que eu já citei lá atrás. Disse ter visto corpos em caixões de vidro. Mas tem o depoimento da filha do xerife da época. Ela disse que o pai chegou chorando em casa, dizendo que viu criaturas que não eram homens. E o cara era um xerife durão. E o que faz um xerife do deserto chorar igual criança? E tem o pessoal da funerária local, o Glenn Dennis. Ele disse que recebeu uma ligação da base aérea, perguntando sobre caixões selados hermeticamente. Como conservar os corpos que ficaram expostos ao sol. E por que o exército precisaria de caixões de crianças se o balão era de borracha? Essa conta não fecha nem em calculadora científica. E aqui a gente entra no território da teoria da conspiração pesada. O MJ-12 ou Majestic 12 dizem que o presidente Truman criou um comitê secreto de 12 caras, cientistas, generais, espiões, só para cuidar do assunto Roswell. Vazaram documentos que seriam o resumo desse dossiê. Neles, os caras admitem 4 entidades biológicas foram encontradas, 2 mortas e 2 quase lá. Eles chamavam os destroços de tecnologia extraterrestre recuperada. Muita gente diz que esses documentos são falsos, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Se são falsos, o FBI gastou tanto tempo tentando provar que eram falsos. Geralmente eles só ignoram o que é doideira. Quando o governo se esforça muito para dizer que algo não existe, é aí que eu começo a acreditar. Mas pensa comigo. Se esse caso realmente aconteceu, por que eles nunca mais voltaram para buscar os amigos deles? Ou será que voltaram? Muitos dizem que Roswell foi um presente de propósito. Tipo, os ETs deixaram uma nave velha para ver o que a gente fazia com ela. Um teste de inteligência. Se for isso, a gente passou ou rodou. Porque a primeira coisa que a gente fez com isso foi tentar transformar a tecnologia em arma para explodir o vizinho. Roswell mudou a nossa cultura. Filmes, séries, livros, tudo nasceram ali. Mas a pergunta que não quer calar: se você encontrasse um destroço de Roswell hoje no seu quintal, você entregaria para o governo ou tentaria vender no eBay? Eu já sei o que eu faria, hein? Galera, agora estamos chegando na reta final. Eu vou te contar a teoria mais assustadora de todas. E se Roswell não foi um acidente, foi um abate? E quem deu o tiro final? Bora fechar com chave de ouro. Agora é hora de explodir a cabeça de quem ficou aqui até o final. Galera, chegamos na parte que ninguém discute. Todo mundo fala, a nave caiu, mas vem cá. Uma civilização que cruza a galáxia, vence a velocidade da luz e tem metal que se regenera, ia simplesmente bater num deserto porque teve uma tempestade? Nem o pior piloto de Star Wars faria isso. A teoria mais sinistra era que os EUA estavam testando radares de alta frequência, poderosíssimas, próximas daquela base. Dizem que a frequência desses radares interferiu no sistema de navegação dos caras. Ou seja, a gente derrubou eles sem querer. Imagina só a cara dos generais. Ih, derrubamos um Uber
intergaláctica. Isso explicaria porque o exército chegou tão rápido. Eles já estavam monitorando o sinal. Não foi um acidente, foi um primeiro abate da história humana contra uma inteligência superior. E o medo de uma retaliação. É por isso que o segredo é tão bem guardado. O governo tem pânico que a gente saiba disso e descubra que a gente não tem chance nenhuma de vencer uma briga que começamos. Olha para onde a gente está hoje. Inteligência artificial, planejamento de viagem a Marte, drones que estão fazendo manobras impossíveis, e tem gente no Pentágono como Luiz Elizondo dizendo que os OVNIs são reais. E Roswell foi só a ponta do iceberg. A verdade é que Roswell não é sobre homenzinhos verdes. É sobre quem a gente é no universo. A gente é protagonista ou é só um experimento de laboratório que deu errado? O legado de Roswell tá em cada chip de computador, em cada fibra ótica da nossa eterna dúvida. Por que o governo gasta bilhões para esconder algo que simplesmente não existe? Seja você um cético ou um crente fiel, uma coisa é certa: depois de 1947, o mundo nunca mais olhou para as estrelas do mesmo jeito. A gente sabe que tem algo lá, e esse algo pode estar guardado em um freezer em Ohio agora mesmo. Depois dessa jornada do deserto no Novo México, balão de festa junina do governo, ou a maior prova de vida extraterrestre da história? Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo, que eu vou responder os mais bizarros. E ó, se você curte esse tipo de dossiê completo, se inscreve aqui no canal Chave do Mistério. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.